Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui com a classe das Mulheres Adoradoras nesta aula de hoje e durante alguns meses estivemos estudando o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Estamos quase concluindo, hoje é a penúltima aula. Semana que vem teremos a última aula do livro de Mateus e aí no próximo mês, no mês de junho, continuaremos então com o estudo dos Evangelhos, mas aí no Evangelho de Marcos. Muito bem, vimos alguns episódios, algumas narrativas da vida de Jesus, do ministério de Jesus, todos os seus ensinamentos e principalmente a sua obra redentora e salvadora. Hoje nós veremos uma parte bastante inusitada de um dos acontecimentos que marcaram então a vida de Jesus ali na convivência com os seus discípulos. O texto de hoje está em Mateus, no capítulo 20, dos versículos 20 ao 28. Aqui na minha Bíblia, o título desse trecho é o pedido de uma mãe. Pedido de uma mãe a respeito de seus filhos. O que será que você, mãe, pediria se estivesse assim diretamente na presença de Jesus? Qual o seu pedido a Jesus em relação aos seus filhos? E aqui nós veremos então o que essa mãe pediu e qual foi a resposta de Jesus a ela. Muito bem, mantenha aí sua Bíblia aberta, nós vamos orar, vamos nos apresentar ao Senhor, pedir que Ele esteja nos conduzindo nesse dia. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido, ó Deus, firmes no Senhor. Eu oro a Deus pedindo que o Senhor também perdoe os nossos pecados. Perdoe, ó Deus, a nossa negligência. A Tua palavra mesmo diz que nós não sabemos como pedir. Então, que o Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, interceda por nós diante do Pai. E assim, ó Deus, o Senhor, seja compassivo, seja longânimo para com as nossas vidas, Pai. Nós pedimos, nós carecemos disso. Senhor, alcança cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, da classe das mulheres adoradoras, ó Pai, cada mulher, sua família, sua necessidade, sua dificuldade. Senhor, ajude-as em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja refrigério, seja consolo, seja ensino, ó Deus, para cada um de nós, ó Pai. Obrigada por termos acesso a ela, obrigada pela igreja, obrigada pela oportunidade, ó Deus. Eu te agradeço, louvo o Teu nome, Deus santo, Deus bendito, Deus abençoador, Deus misericordioso e compassivo. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro a Ti. Amém. Muito bem, você já deve estar com a sua Bíblia aí. Abra então em Mateus, no capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 20. Mas, só fazendo um breve comentário, esta narrativa, este fato, está aqui descrito, citado no livro de Mateus e também no livro de Marcos. No livro de Marcos está no capítulo 10, dos versículos 35 ao 45. Bom, nós não vamos ler agora, mas depois você pode ler e você vai perceber algumas diferenças entre as duas narrativas, especialmente a respeito de quem fez esse pedido a Jesus. Aqui no livro de Mateus, o registro é de que a mãe de João e Tiago fez o pedido. Já no livro de Marcos, a citação é de que os próprios filhos, João e Tiago, é que fizeram esse pedido a Jesus. Então isso pode trazer para nós no sentido de que estariam contradizendo um ao outro, mas não é isso exatamente. O fato diz que talvez eles tenham pedido em cumprimento às ordens da sua mãe, ou talvez os três aproximaram-se juntos do Senhor. Então isso não significa uma contradição, apenas uma maneira diferente de relatarem o mesmo fato.
tanto Mateus quanto Marcos. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus aproveitou esse pedido inusitado dessa mãe, desses 2 irmãos, para trazer um princípio básico do reino de Deus, que é o que nós vamos estudar hoje. Muito bem, o texto começa então com o pedido da mãe e dos seus filhos, e quando nós vemos também, para nós, talvez a reação seja a mesma dos outros discípulos, né? De uma certa indignação. Afinal, todos estavam ali servindo, todos junto de Jesus, aprendendo e passando ali por todas as situações juntos, e de repente 2 deles pedem isso para que se assentassem ao lado de Jesus no seu reino, um à direita e o outro à esquerda, né? Trazendo de repente a ideia de que eles fossem merecedores e dignos de uma posição superior aos demais. E o fato é que o pedido dessa mãe, por outro lado, também pode ser louvável, afinal, ela queria que os filhos estivessem perto de Jesus, né? Como eu coloquei no início, qual seria o seu pedido pelos seus filhos, né, a Jesus? O que você tem pedido a Jesus pelos seus filhos? É muito importante a gente analisar e fazer essa reflexão. O que temos pedido a Jesus? Nós temos essa oportunidade, esse privilégio de nos achegarmos a Deus diretamente, porque o véu foi rasgado e Jesus então nos conduziu como esse sumo sacerdote que se compadece de nós e que nos ouve. E qual tem sido então o nosso pedido, qual tem sido a nossa necessidade maior que temos apresentado ao Senhor? Bom, essa mãe, esses irmãos fizeram esse pedido, mas pela maneira como foi colocado, entende-se que ela não entendeu os princípios pelos quais as honras seriam concedidas no reino. Nós vemos Jesus deixando a sua glória e vindo servir. E aqui nós vemos esses irmãos querendo essa glória. Olha só a diferença, olha só esse contraposto, né, entre esses 2 pensamentos. E qual foi a resposta de Jesus, né? Jesus responde fazendo uma pergunta, né? Primeiro ele diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Jesus faz uma afirmação. Vocês não sabem o que estão pedindo porque não sabem qual o caminho para se chegar até lá. Ou melhor, até sabem, porque há pouco tempo Jesus já havia falado sobre isso, né? Nos versículos anteriores, ele prediz novamente a sua morte, a sua ressurreição, mas todo o sofrimento pelo qual ele passaria. E aí então ele faz uma outra pergunta. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Então Jesus fez esse questionamento, levando-os a uma reflexão de que eles não sabiam o que estavam pedindo.
uma coroa sem uma cruz, um trono sem o altar de sacrifício, a glória sem o sofrimento anterior. Quantos não buscam glória, quantos não buscam uma posição melhor, maior, mas não querem passar por todo o caminho, toda a trajetória para se chegar até lá, né? Quantas pessoas visando isso, nessa até mesmo uma ganância, passam por cima das pessoas, das regras, das leis, a fim de alcançarem determinado objetivo. Então Jesus aqui traz para eles essa reflexão para que eles se lembrem do caminho a ser percorrido e do cálice então que eles deveriam beber caso quisessem então adquirir glória como Jesus Cristo. E logo ele faz então essa pergunta. A pergunta de Jesus, ela questiona essa predisposição dos irmãos, porque logo eles respondem sim, nós podemos. Então Jesus questiona essa predisposição deles em passarem pelos mesmos sofrimentos pelos quais Jesus passaria. E aqui é muito importante nós lembrarmos que esse sofrimento de Jesus não diz respeito só ao sofrimento físico pelo qual ele passou, sendo humilhado, sendo açoitado, sendo crucificado. Tudo isso já é muito difícil e muito pesado para nós. Mas aqui nós vemos também a questão do sofrimento no sentido espiritual pelo qual Jesus passaria. Afinal, alguns domingos nós estudamos sobre isso, que Jesus ele levou sobre si toda a ira de Deus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todo o pecado da humanidade. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus estava distante de Deus porque ele levou sobre si os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, naquele momento, o Pai se afastou realmente de Jesus porque ele estava carregando os nossos pecados, não os seus, porque ele não pecou, mas os nossos pecados. E isso trouxe muito sofrimento para Jesus, esse afastamento. Então, Jesus questiona esses irmãos, né, a respeito se eles estariam mesmo predispostos a isso, a enfrentarem tudo isso, né? E Jesus faz isso revelando para eles, né, o que estava por acontecer, porque ele já havia dito isso, como eu disse nos versículos anteriores. Vamos ler do 17 ao 19. Enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então Jesus já havia feito essa declaração para eles de como seria o seu sofrimento, a sua morte. Esse é o cálice, né? Todo esse movimento de sofrimento e de morte pelo qual Jesus passaria. E aí então eles respondem, né, que eles poderiam passar por isso. Eles expressam então a habilidade, né, de compartilhar dos seus sofrimentos, mas talvez a sua confiança, a confiança desses dois irmãos estivesse baseada mais no zelo do que no conhecimento. Como nós vimos também Pedro, quando Jesus diz que eles o abandonariam, e Pedro já rapidamente diz que não, que ele nunca abandonaria a Cristo, né? Também preocupado com esse zelo e com essa atitude ali de inusitada ali também, precipitada talvez, de dizer que isso nunca aconteceria. E de fato depois aconteceu, todos eles, né, fugiram e Pedro negou a Jesus ali 3 vezes. Então esse pedido dos irmãos
E essa declaração deles de que eles sim passariam, talvez estivesse baseada mais nesse zelo, nesse cuidado, do que propriamente dito no conhecimento do que estava por vir. Então, Jesus aproveita essa situação para trazer para nós um princípio básico do reino de Deus, né? A conclusão a que Jesus chega nos últimos versículos, trazendo para eles esse princípio básico. Jesus assegurou, sim, que eles beberiam do seu cálice. E nós sabemos que isso de fato aconteceu no sentido de que esses 2 discípulos foram mártires. Tiago, ele foi martirizado, foi morto por levar a palavra de Deus, por ser um dos discípulos de Jesus. E João foi perseguido também, foi exilado, provavelmente morreu de uma morte natural, mas ele teve toda a sua vida como uma vida de um mártir. Então ele também sofreu, assim como o seu irmão Tiago. Mas então Jesus explica para eles que não poderia garantir esse lugar de honra no reino, que isso estava destinado ao Pai. Deus é quem sabe quem vai ocupar esses lugares, mas que a preocupação deles não deveria ser essa. Assim como a nossa preocupação também não deve ser essa, ocupar cargos maiores ou melhores, de acordo com a visão desse mundo, né? Tantos buscam status, tanta preocupação em se expor nas redes sociais com uma boa vida, que todos os momentos são felizes e em que só há risos, em que só há momentos bons. E então Jesus fala para eles, olha, a preocupação de vocês não deve ser essa, porque no meu reino, no reino de Deus, a ideia de posição, a ideia de grandeza não é a mesma desse mundo. Então nós estamos realmente como cristãos contra a maré. Enquanto o mundo diz que você precisa de uma posição, você precisa de fama, de reconhecimento, Jesus vem dizer para nós que não é assim. E aqui está nos últimos versículos, Jesus no versículo 26 dizendo, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus explicou ali para eles e fez essa declaração revolucionária, porque também naquela época existiam ali as posições, né? Mesmo no cristianismo, né? Os sacerdotes ali, os fariseus, os escribas. Então existia também um grau ali de posicionamento entre eles. E aí Jesus vem dizer, olha, isso não deve acontecer entre vocês. A visão de vocês não deve ser essa, porque a grandeza no meu reino não é essa. No reino de Cristo, a grandeza é manifestada pelo serviço. Olha só que declaração realmente revolucionária. E aí Jesus então se coloca como o próprio exemplo do que ele acabou de afirmar, pois o propósito total da vida dele foi de servir e de dar. Jesus veio para ser servido. Aliás, Jesus não veio para ser servido, mas para servir, para dar. E esse é o exemplo para nós. E lá em Filipenses diz que o nosso sentimento deve ser o mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se humilhou e ele se entregou. E quando Deus olha para nós, o que Ele espera ver é essa mesma atitude de abnegação, de submissão, de serviço, de dar. Quando a palavra do Senhor também diz para nós, importa é que você diminua,
Importa que eu diminua e que Cristo cresça, que Ele apareça. Aquilo que eu fizer, aquilo que eu declarar, que seja para a glória do Senhor, que seja para que Deus seja honrado. Assim como ontem nós ouvimos no culto de aniversário da igreja, ontem sexta-feira, dia 21 de maio, o pastor que esteve conosco ontem, pastor Sérgio, pôde trazer para nós ali em Colossenses, né, quando Paulo escreve aquela carta e relatando que as pessoas ali, os vizinhos e até aqueles de longe reconheciam aquela igreja como uma igreja de fé, uma igreja de serviço, uma igreja de trabalho e uma igreja que esperava ansiosamente pela volta de Cristo. Então, esse é o desejo do Senhor, que nós como igreja, nós como cristãos, sejamos mensageiros desse evangelho do doar, do servir, esse evangelho do diminuir para que ele cresça, do ajudar o outro, de estender a mão, de perdoar, de amar. Essa é a essência do evangelho de Cristo. Então, que o Senhor, ao olhar para nós, encontre em nós esse coração disposto a servir e a doar-se inteiramente, né, para quando for necessário, no que for preciso, que haja essa predisposição nossa em servir. Aquela mãe, aqueles irmãos fizeram esse pedido, e talvez aquela mãe, né, não soubesse, olha, qual é o caminho então, né, para se chegar a isso. Mas aí Jesus então aproveita essa oportunidade para ensinar para eles e para ensinar para nós hoje, que a grandeza no reino de Cristo, a visão, a perspectiva não é a mesma desse mundo. Pelo contrário, no reino de Deus, a grandeza está em servir, em doar e fazer então de Jesus o nosso exemplo, não só o admirarmos pelas suas atitudes, mas também copiarmos as suas atitudes. É muito difícil, porque o contexto em que a gente vive é totalmente contrário a isso, né? Em que você deve estar por cima e os outros por baixo, e você deve ser o melhor, enfim, no sentido de superioridade. E aí Jesus fala para nós, assim como falou para eles, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a sua vida em resgate por muitos. Seja esse também o meu propósito e o seu propósito enquanto cristãos. Deus nos ajude, porque nós temos tantas dificuldades, né? Somos influenciados pela nossa cultura, né? Da sociedade, desse mundo em que nós vivemos, né? Tão capitalista. Mas que a palavra de Deus esteja no nosso coração e seja a base, seja o caminho para nós seguirmos. Jesus Cristo, o caminho. E que sigamos por esse caminho. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.